Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E os tópicos são: parábola da festa de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, e nas instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Conversar um pouco sobre este capítulo, aconselho demais a leitura desses tópicos, tá? A gente já conversou bastante, hoje vamos falar sobre de uma outra perspectiva para não ficar repetitiva. Já estamos na 10ª parte, mas tem muitos conteúdos aí, por isso aconselho a leitura, que ela é esclarecedora. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos são chamados para o melhoramento, alguns escolhidos para servir. Não há grupos seletos de espíritos puros encarnados, os únicos que serão salvos, e somente seguindo-os é que se encontrará a salvação. A fácil tarefa de criticar e apontar o que deve ser melhorado no que está pronto. A difícil prática de construir do zero, olhar para dentro e melhorar tudo, para que, estando em ordem, praticar enfim o auxílio ao próximo, e não se achar salvo, ou melhor, que alguém, como alguém sedento de sede, clama a Deus por água. A espiritualidade direciona, induz, diz: abaixo dos seus pés existe água, muita água, só é preciso cavar. Complicou tudo. Pedi por água e espiritualidade não me serve. E me diz que é preciso trabalhar. É muito esforço para, depois de ter me esforçado tanto, servir a quem não cavou. Não é justo. Queremos o milagre pronto, o caminho fácil, as bênçãos, a paz. Afinal, fui escolhido como instrumento da espiritualidade. Sou muito evoluído, possuo muitos dons, sou íntimo dos guias. O grande engano de muitos: pensar que Umbanda é facilidade, é colher sem merecer, é seguir por caminhos áridos e achar que vai encontrar oásis. Reforma, trabalho, incorporação dos ensinamentos, é fé, é amor, é aula prática. Isso é Umbanda. É continuar doando amor, mesmo que não o receba. É continuar olhando para dentro quando tudo parece ruir por fora. É fazer caminho prático, usando a teoria como placas, e não repetir palavras e achar-se melhor. É confortar e não esperar ser confortado. Compreender que foi escolhido para servir e não para ser servido. Respeitar a todos e não mudar o caminho do bem. Fazer nossa pequena grande parte, a nossa. Cobrar a nós. Transformar dentro. O fácil sempre foi ser ruim. Buscar ser melhor para nós, sem esperar o melhor dos outros. Chamado, escolhido. Sempre a escolha do que vai repetir ou praticar. Facilidade em sentir o amor de Deus, através da espiritualidade. Na vida, prática, trabalho e muita fé. Olhando pelo ângulo certo, podemos ver o quanto somos agraciados e confortados quando, diante da espiritualidade, vemos alguém desanimado, perdido, sem fé, doente, e em pouco tempo de tratamento ficar de pé, ter fé, começar a sorrir, sentir-se melhor. Se isso não é conforto para a alma, o que vai ser? Ver os outros melhor, alegrar-se pelas conquistas dos outros, aliviar o sofrimento do próximo, fazer sorrir quem achava que não tinha mais motivo para viver. Então descobrimos que é doando que se recebe, que é amando que se é amado, que é alegrando que se alegra, que é curando que se alcança a cura, é auxiliando a salvar que somos salvos. O caminho é estreito, mas a paz é a maior. As bênçãos são muitos e os milagres são milagres. Este capítulo é fantástico, família, maravilhoso, e que faz a gente levar uma reflexão realmente do que, onde nós estamos, o porquê nós estamos e o que nós estamos fazendo. Quando a gente chega na Umbanda, é uma porta maravilhosa de descobrimentos sobre nós, quem somos nós. Aí, nesse grande desenvolvimento pessoal e particular, descobrimos que somos
portadores de talentos, de dons naturais que nasceram com nós e a gente começa a aprender a desenvolvê-los e a colocar eles em prática. E aí, se há humildade, entender que fomos capacitados com ferramentas para servir. E diante de tantas buscas materiais e competitivas, no consumismo desenfreado, de mostrar a paz em conquistas pequenas e com curto espaço de duração, que são os bens materiais, a gente se encontra com tanta dificuldade no nosso caminhar, tanto material quanto espiritual. E aí a gente se pergunta onde nós estamos, o que está acontecendo comigo. Estou frequentando o templo, escuto tantos ensinamentos, eu pratico tanta leitura de coisas maravilhosas como o Evangelho, como outros livros. Diante dessa fartura de energias benéficas para o ser humano, que é a natureza, por que ainda me encontro em tantas dificuldades, por que tantas provas, por que tantas provas materiais, dificuldades financeiras, problemas emocionais? Por que a espiritualidade não faz alguma coisa para me auxiliar? Por que os orixás não olham para mim? E aí a gente não está olhando completamente torto para o ensinamento da Umbanda, que a Umbanda não é uma porta onde você entra pobre e sai rico, onde você vai encontrar facilidades, onde seus problemas vão ser resolvidos por outros. Ao contrário disso, é uma descoberta de muito trabalho prático, individual, de esforço particular em se conhecer, em descobrir as suas capacidades, aonde está o seu trabalho, que são os nossos defeitos, e a tudo que tivermos ao nosso alcance de uso, fruto nosso enquanto vivo na matéria, entender que isso é posto a servir, que vai ser doando, que vai passar por nós o auxílio que nós tantos buscamos. Quem nunca, ao escutar um conselho de uma espiritualidade a outro, se viu respondido e confortado? Quem nunca ouviu de um guia você completamente perdido, com problemas em situações variadas, falar: meu Deus, eu não sei o que vai ser. E olhar na simplicidade de um guia, se sentir amparado e confortado, e ele na maior simplicidade dizer: vai dar tudo certo, tá tudo certo, tenha fé, você confia em Deus, tá tudo certo. A gente esquece que as provas das quais nós passamos, ou por negligência plantamos ela nessa mesma vida, ou então foi escolhas para o nosso próprio crescimento, porque como com facilidade a gente repete os estudos, os ensinamentos dos guias, e com muita dificuldade a gente coloca ele em prática. Como é fácil repetir, como é fácil ler um evangelho para alguém, como é fácil trazer a solução para a vida dos outros, como é fácil criticar o que está pronto, como é fácil apontar defeitos onde não nos cabe consertar nada. Como é difícil a crítica construtiva. Como é difícil a gente praticar o bem pelo bem. Como é difícil a gente compreender que é doando que a gente recebe. Como é difícil entender que o melhor conforto que a gente pode sentir nessa experiência material é levar conforto para alguém. Através da Umbanda nós podemos ver que os que são excluídos, os que são abandonados, encontram na Umbanda a última porta de salvação e de esperança. São aqueles que ninguém quer abraçar, aqueles que só são julgados pelos seus vícios, pelas suas doenças, pelas suas vidas, e encontram um abraço fraterno dos guias de luz, onde diz: calma, tá tudo certo. Ninguém pode mais do que Deus, você só precisa ativar a fé que mora dentro, que tudo vai se resolver. E a gente, com tanto problema e tantos anos de Umbanda, a gente acaba perdendo essa grandeza, que é olhar pelo que realmente tem valor dentro da Umbanda e se sentir agraciado em ver os outros crescerem, evoluírem, se curar, e ver as pessoas que estavam diante de um caminho completamente perdido, sem resposta, sem esperança, voltar a sorrir, voltar
a viver, a ter ânimo, a querer experienciar mais a vida, entender que tudo isso é uma grandeza, é uma grandiosa oportunidade de experiência única. Como a gente pode querer dar um testemunho, passar um ensinamento do qual a gente não experienciou? Como a gente quer confortar alguém que perdeu alguém se a gente nunca perdeu ninguém? Os guias conseguem fazer essa grandeza de ensinar a gente porque eles já experienciaram as provas da vida, por muitas vezes. Porque senão não teria como. Como a gente vai querer confortar alguém se a gente está tudo perfeito? Nossa vida não tem prova, nossa vida é maravilhosa em todos os sentidos, a gente não, todos os problemas que aparecem são resolvidos por terceiros, a gente só acorda, come e dorme. E como que a gente vai conseguir ter fé para animar alguém se a gente não sabe, não sente o que o outro sente? A experiência da vida de dizer, eu fui escolhido para Umbanda, eu sou um ser especial. Quem não é especial para Deus? Quem não é? Quem não tem talentos? Quem não é médium? Todos somos. Nós, escolhidos para servir, é o que devemos mais. Fomos escolhidos de tantos caminhos tortos e largos que a gente seguiu, com egoísmo, com vaidade e orgulho, com arrogância e soberba, combinamos como um ato de misericórdia divina, ajude a nos salvar, me dê a oportunidade de entender a grandeza que é o servir, de que é fazer, entender e praticar o que eu gostaria que fosse feito para mim, fazer para o próximo. Se alegrar pela alegria do próximo. Ficar feliz com a conquista dos outros. Me sentir um pouco melhor, achando que eu sou a luz da terra, vendo alguém que estava prestes a tomar um ato de irresponsabilidade contra a sua vida, se apegar de novo com muita alegria e esperança e voltar a viver. A gente compreender, quem nunca levou um susto entrando para a Umbanda e os senhores da noite, os guardiões, os orixás, e ouvir que a entidade de maior poder, o orixá de maior poder de ação dentro da Sagrada Umbanda são as crianças, os ibijis. Quem nunca se sentiu surpreso ouvindo isso? Que pensávamos ser os mestres ascensos, incorporados, e eles só estão no seu máxima capacidade de atuação quando estão vestidos com a roupagem dos ibijis, com a simplicidade, com o amor, com a inocência, no seu mais alto nível, é a criança. Então as surpresas que a Umbanda nos traz é de descobrir quem nós somos um pouquinho de cada vez, para a gente não se perturbar tanto com o tamanho da nossa capacidade de criação de coisas fantásticas e de coisas terríveis, que a tudo sempre vai nos levar a nos melhorarmos, a impulsionar a gente fazer mais, a se esforçar mais em olhar a nossa própria vida, a nossa pequena, grande parte, que se somadas, todo mundo andando no mesmo sentido, qual seria o tamanho do abraço que nós poderíamos dar? Se a minha parte é muito pequena, porque eu sou muito pequeno diante de Deus para auxiliar alguém, somados, quantos nós poderemos auxiliar? Se eu sou muito pequeno no conhecimento, porque sou ignorante ainda, estou estudando, se somados, se a gente der as mãos, unirmos a gente um com o outro nessa corrente do bem, quanto de auxílio a gente pode levar para o próximo? É entender que eu sozinho não sou nada, mas nós juntos, nós somos muitos e nós podemos fazer mais, sem querer levantar a bandeira de crença, de religião, de Deus, que é só nesse caminho que existe Deus. Não, é o bem pelo bem, é respeitar todas as crenças, é respeitar todas as pessoas com suas capacidades únicas, com suas personalidades únicas, e ver grandeza nisso. Se a gente não consegue ver grandeza no nosso próximo, de ver estrelas, de ver pedras preciosas sendo lapidadas, como é que a gente vai conseguir ver algo de bom em nós?
É entender essa grandeza de que é necessário que a gente se abaixe mais para que a gente possa identificar o que realmente é grande à nossa volta. Grandiosa oportunidade de experiência de vida entre seres tão distintos que, se aqui a gente não estivesse, jamais a gente teria a oportunidade de conhecê-los. Porque estamos num festival, numa encarnação, numa terra onde existem pessoas das mais variadas espécies, dos mais variados lugares desse universo, todos no mesmo processo de autoconhecimento, de alcançar o melhoramento moral, para se descobrir uma centelha divina com capacidade grandiosa de amar. Todos nós. Então todos nós temos a mesma capacidade. A gente tem que jogar para fora de nós essa vaidade, esse egoísmo de achar que fazemos parte de um grupo seleto, aonde nós temos um conhecimento. Esse conhecimento não vale de nada se ele não for praticado. De que adianta ter a facilidade de incorporar um mestre ascenso se a gente tem tanta dificuldade de incorporar os seus ensinamentos. De que adianta estar diante de uma grandiosa oportunidade de aprendizado, sempre pensando que a aula era para aquele que não estava aqui. Não adianta de nada isso. A grandeza está em a gente se sentir parte, mesmo tendo tanto trabalho para ser feito. De ser convidado para estar ao lado de um guia de luz completamente manchado de trevas. E ele olhar para nós e falar, mano, vai dar tudo certo. Você tem capacidade de abraçar alguém já. É um privilégio estar vivo nessa experiência terrena e praticar uma crença tão libertadora que tanto espalha amor e que poucos dentro dela sentem-se amados. Porque é uma briga constante dos egos inflamados, das vaidades, das competições carnais e a espiritualidade completamente afinada, pensando sempre no alcance maior da ação da caridade. De todos, aprendendo cada um segundo as suas provas, as suas aulas, identificar em si os processos que têm que ser feitos e não nos outros. Identificar em nós os defeitos que a gente vê escancarado no próximo, entender que aqui está o meu trabalho, porque aqui eu sou o Senhor da minha vida. Do outro é só respeito, porque segundo a vontade dele, o tempo dele, ele vai fazer o que é melhor para ele. E quem sou eu para dizer o que é melhor para alguém? Eu só posso dizer uma coisa: o amor é a melhor resposta para tudo, é a maior arma para tudo, é a maior grandeza que Deus nos deu. E isso é uma verdade universal. Contra o amor nada pode, o amor tudo vence e o amor tudo supera. Diante das mais variadas tragédias que a gente vivencia nessa terra, nós experienciamos milagres. Milagres. Que diante da espiritualidade que tanto nos conduz e nos esclarece, nós só podemos dizer, eu não sei como pôde isso acontecer. Foi obra de Deus. E ela diz, mas a grandiosa parte para que essa obra fosse feita é tua. É a tua fé. A nossa fé cria coisas maravilhosas. E o trabalho da espiritualidade está em despertar em nós e em todos a fé. Que aí nós conseguimos vibrar no mais alto nível de amor e conseguimos criar coisas fantásticas. Então, capacidades, todos temos iguais. Cada um escolhe o que está usando no momento. Então, escolhidos, chamados para o trabalho do bem, todos são. Todos somos. Agora, escolhidos, nós fomos para servir. E aí é uma ação individual, de escolha, e pessoal. De se ver diante de um banquete e falar, eu não vim para pegar para mim. Porque em pouco tempo isso tudo vai estragar. Porque eu não dou conta. É de entender que o caminho está em pegar e servir. Auxiliar, levar mais amor, espalhar mais alegria que nunca. Qual é o preço que tem você fazer alguém sorrir? Qual é o preço? Não existe nada, seu espírito vibra em amor, em alegria, quando você auxilia alguém com coisas simples, com o que você tem hoje, com o que você pode hoje, e sentir-se parte disso, dessa grandeza, de poder ver o outro melhor do que estava ontem, sem essa competição egoísta, material, de falar o outro não é bom, o outro não presta. Você só está dizendo sobre você, só está contaminando com coisas ruins, e aí a vida patina, e aí os caminhos se fecham, e aí é a obra do demônio.
E o demônio somos nós. A espiritualidade vem dizer com simplicidade, está tudo certo. Cada um está plantando o que acha que é bom no momento. E nós estamos para direcionar o uso das melhores sementes. Mas a nossa parte é nossa. A gente quer as coisas prontas. Mas os milagres só através da fé é que se concretizam. A gente quer as bênçãos, a paz, a prosperidade, a saúde, mas nós não queremos fazer nossa parte, achando que só comendo alimentos saudáveis é que se alcança a saúde, e esquece que o maior veneno que a gente coloca para dentro de nós é as amarguras que nós colocamos da boca para fora. É os sentimentos ruins para com o nosso próximo. É as críticas destrutivas, é o amargor que a gente destila. E isso que nos prejudica. É isso que nos prejudica. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, nessa grandiosa escola, nesse grandioso hospital, nessa fantástica cadeia de espíritos com oportunidades de saírem daqui melhores do que chegaram. Então aqui é uma casa de melhoramento. É uma casa de recuperação de espíritos. Nós não estamos aqui para julgar a roupa que cada um está vestindo, porque a carne é roupa. Só que dentro dessa roupa existe um templo sagrado, onde faz morada de uma centelha divina, com capacidade única de se conectar com Deus sem nada. Nós não precisamos estar dentro de um templo para falar com Deus. Nós não precisamos fazer nada para se conectar com o sagrado, porque Ele habita dentro de nós. E a espiritualidade vem com simplicidade ensinar isso. Mas é tão simples que se torna impossível para muitos. Não é possível que seja só isso. Que é só eu me amar, que é só eu ver em mim capacidades grandiosas, de eu conseguir auxiliar meu próximo e através da minha doação eu vou receber. Não é possível que seja tão simples. Que o poder de criação está em mim. Não pode ser tão simples. É mais fácil acreditar que um Deus é material e que você veio aqui nessa terra para sair daqui com um pacote de ouro. Quem é que vai levar esse ouro? Quem é que vai recuperar esse tempo perdido? Perdido, buscando ganância, poder e fama, achando-se melhor que o outro. Deus é amor. Deus é o Criador de todas as coisas, que colocou uma espiritualidade infinita para nos auxiliar a descobrir a capacidade que cada um de nós tem. E nós somos escolhidos para servir o próximo, para falar para ele. E é exatamente isso. Você é grande demais para ficar se achando pequeno. Você tem uma capacidade fantástica de se curar sorrindo. Pare de reclamar e de chorar. Ative sua fé positiva, a sua esperança. Viva o seu sonho, porque você não precisa pagar nada. É só você vibrar os sonhos. O que eu quero de bom do universo para minha vida. Quais são os meus desejos? E cada um com os seus, a gente vive o céu mesmo estando no inferno. A escolha de vibração é nossa. A gente não precisa de ter nada. Nossa mente é tão fantástica. Nós somos seres tão únicos diante do universo que a gente tem uma capacidade de criação mental fantástica. A gente pode visitar lugares sem mesmo sair do lugar. A gente pode ver paisagens mesmo estando com os olhos fechados. A gente pode se sentir amado amando alguém. Somos seres únicos, espíritos com capacidades grandiosas no amor. E a gente precisa descobrir isso. Só isso. Que somos parte de uma grande família, que não somos melhores do que ninguém. Nem devemos mais do que os outros, a gente só deve. A gente está aqui para aprender a plantar amor, para que a gente deixe de colher tanta dor que um dia a gente plantou. Olha que fantástica oportunidade de experiência, de somar mais, de dar o nosso melhor para todos, mesmo que eles não queiram dar o seu melhor. É fazer sem esperar, é confortar sem ser confortado, é amar sem ser amado. Mas quem não é amado por um Deus que é amor? Quem não se sente confortado quando a espiritualidade nos ampara a todo tempo, está conosco em todas as situações, só que ela só pode fazer a parte dela, que é de direcionamento e proteção. O resto está em nossas mãos, é nossa parte. E eles clamam para ajuda a gente a te ajudar, e nós ficamos teimando por tanto tempo olhando para baixo. E Deus está no alto, Deus está dentro de cada um de nós. Quanto mais a gente aprender aqui, para que a gente tenha algo bom dentro de nós, é necessário que a gente veja isso para fora de nós. A gente vai parar de criticar tanto, de apontar tanto, de ofender tanto, de magoar tanto. E aí a vida vai ficar mais fácil de ser vivida.
Muitíssimo obrigado. Sinta-se um escolhido para amar e servir, porque todos somos seres de grandiosas capacidades de luz e de amor. Somos centelhas divinas. Crianças, aprendendo ainda quem realmente nós somos e qual é o tamanho da nossa capacidade. Nossa capacidade é do tamanho do infinito, do tamanho que é a nossa vida, que é eterna. E a busca eterna de ser o melhor um pouco a cada dia. Para de olhar porque está ruim, porque isso pode ser o sonho de salvação de muitos. Você reclama que sua casa está suja, tem gente que não tem nem casa para morar. Você reclama que não tem alguma coisa, você está vivo, está andando, e está enxergando, e está ouvindo, e você tem tempo para ficar perdendo com coisas que não te levam a nada. A espiritualidade está para nos fazer sorrir, sentir amparados, para que a gente veja que está tudo certo, estamos no caminho certo, onde temos que estar, com os processos que nós escolhemos, auxiliados a passar por eles e levar essa boa nova a todos. Deus é amor e a capacidade está em nós de ativar nossa fé positiva, vibrar nossos sonhos e usar nossos talentos para servir, e não para achar que somos seres distintos. Então o anjo de luz veio parar no inferno por acaso. Não existe isso. Somos todos iguais, todos pequenos, mas com grandiosas capacidades de união, poder aumentar ainda mais o nosso campo de ação. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Evangelho.